Agora o assunto é sobre nervo ciático. Quem vai conversar com a gente é o Dr. Rogério Lima, ortopedista. Tudo bem? Tudo bom. Seja bem-vindo ao Muito Mulheres. Obrigado. É ótimo falar desse assunto, que muita gente tem aquela dorzinha, aquela pinçada e fala, deixa pra lá, se automedica, e não é bem por aí, porque pode agravar e muito, não é? Bastante, bastante. Uma queixa que a gente vê no consultório é assim, né? Os pacientes falam, doutor, estou com nervo ciático. Ainda bem que você tem o nervo ciático, porque todo mundo tem. O problema são os problemas no nervo ciático, os vários dores que eles causam, tudo isso. Onde fica localizado o ciático? Então, na verdade, o nervo ciático é assim, a gente tem a coluna e ela saem as várias raízes nervosas entre uma vértebra e a outra. Dessas raízes, elas vão se formar para fazer o nervo ciático. Aqui a gente consegue ver melhor, as raízes saindo, ela no meio da musculatura se formam e formam o nervo ciático. Entendi. Agora, em relação aos sintomas que a gente quer saber, entender como funciona, às vezes com formigamento, aquela pinçada, é legal a gente identificar para saber exatamente, né, se é ou não. Nós temos algumas imagens, pode colocar aqui para a gente dar uma olhadinha. A gente vai ver se é mito ou verdade, algumas dores também, né, que aparecem aí, se é dor no nervo ciático. Olha aqui, é bem a localização então, aqui que a você gente tinha vê, falado. aqui é o nervo ciático, ele já formou, e aqui são as várias raízes, né, que formam o nervo. Olha, eles saem aqui dessa região da coluna onde está em vermelho, e desce e vão aqui. Então, muitas vezes o paciente tem uma sintomatologia no pé, um formigamento no pé, e ele é causa de um problema aqui em cima no nervo ciático. Então, não necessariamente é aqui, a dor é lá em cima. O que a gente explica para o paciente, o básico é o seguinte, é igual como a gente tem um problema no telefone. Às vezes o problema é no nosso telefone, é ali, mas está na rede, na rua, está em algum outro lugar e está dando problema naquele telefone. No caso, no pé, às vezes na perna do paciente, na coxa, a depender da onde você vai ter o problema nesse nervo. Mas como que o médico descobre? Ou até o paciente mesmo em casa? Então, a gente tem a seguinte ideia. Para cada uma dessas raízes que saem da coluna, a gente sabe que ela vai inervar uma determinada região na perna, ou seja, vai fazer um determinado movimento. Então, o nervo que sai entre a quarta vértebra lombar e a quinta vértebra lombar, ele vai ser responsável por uma função na perna. E a partir da sintomatologia, a gente consegue detectar mais ou menos, né, para ver onde é que você está com aquele problema. Na verdade, assim, hoje a clínica é muito importante, mas você tem outros exames que acabam detectando problemas, às vezes problemas maiores, que vão mostrar para a gente onde é que tem o comprometimento do nervo. Que tipo de exames são esses? Então, tudo começa assim, com o exame clínico. Uma vez o médico fez a suspeita, a gente vai pedir o exame mais simples, é a radiografia. Parece que é um exame bobo, mas é um exame que mostra muito para a gente, né? A partir daí, a gente decide se vai fazer ou uma tomografia ou uma ressonância. E tem outros nervos que também veem como essa raiz nervosa está funcionando. Seria um estudo funcional da raiz nervosa. Aí vai depender do médico o que ele acha que é melhor solicitar. Eu queria até saber dos sintomas, que é aquilo que eu tinha falado para vocês. Às vezes você sentiu, aí foi lá, tomou um analgésico ou qualquer outro anti-inflamatório e falou, tudo bem, passou e tá tudo certo. Só que aí a dor depois volta. E às vezes você não sabe falar, virou alguma coisinha crônica, eu não vou ao médico. Não pode fazer isso de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. E assim, né, muitas vezes o primeiro sintoma não é a dor. A dor é o maior sinal de alerta que a gente tem, mas às vezes é um formigamento ou uma discreta perda de força. Às vezes o paciente fala pra gente assim, doutor, tô com uma dificuldade para subir a escada ou para levantar o meu pé. E a gente já desconfia que pode ter alguma coisa relacionada ao ciático. Mas esse formigamento que você fala é em qualquer região, porque às vezes a gente tem na pontinha dos dedos, não é? Dos pés também, aí fica isso com vai aquela depender sensação. em qualquer região do pé. E aí também tem que se fazer a avaliação ou diferencial entre um problema vascular que também pode dar. Por isso que é muito importante, aparecer um sintoma, procura o médico. O médico vai atrás, mesmo que não seja exatamente a área dele, ele vai encaminhar para quem melhor saiba responder. Então, fazer o seguinte, eu vou deixar aqui no ar, eu quero saber da prevenção, porque tem como prevenir, depois a gente vai se aprofundando na história toda. A gente está falando de nervo ciático, toda a inflamação, e só que eu queria saber da prevenção. A gente sempre fala quando já está num estado muito grave, mas é bom a gente saber que tem como prevenir, não tem? O que a gente preconiza sempre é a atividade física, né? Isso é fundamental. Evitar o cigarro, que também é outra coisa muito importante, sabe? Que os fumantes têm 40% dos fumantes têm problema nas costas. Por que isso? Porque você tem uma alteração vascular causada pelo cigarro, ou seja, o nervo, ele perde parte da sua nutrição e isso vai gerando dor. A parte óssea perde parte da sua nutrição e também isso acaba gerando dor. E acaba prejudicando as articulações também. Se for pensar assim, então bebida alcoólica também. Bebida alcoólica também. Tanto que a gente tem etiologias, a neuropatia alcoólica, que é um assunto específico, não dá só no ciático, dá em todos os nervos, né? E também causa lesão importante
importantíssima na parte da estrutura, qualquer estrutura nervosa. Nossa, e ninguém pensa nisso, né? A gente vai vivendo igual maluco. Deixa eu ver aqui os mitos e verdades. Vamos ver o que tem aqui de bom pra gente. Pode colocar. Toda dor no glúteo é inflamação na ciática? Não, claro que não. Pode ser de diversas causas. É uma postura, normalmente essa dor no glúteo não é do ciático. As pessoas acham que é do ciático, mas normalmente é uma dor muscular. O glúteo, assim como os músculos acima dele, eles doem e você às vezes tem uma dor no glúteo localizada nele, ou um pouco mais para cima, que não tem nada a ver com o ciático. Ah, entendi. Então é mito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deixa eu ver a próxima. Pode colocar aqui. Vamos ver, mito e verdade. Excesso de peso pode causar inflamação no ciático? Pode sim ou não? também, sim, né? Mas é uma causa que normalmente você força demais as articulações da coluna, pode levar a um pinçamento do ciático e pode ter dor. Nossa, é sério, hein? É muito sério. Deixa eu ver o próximo. É verdade, então, é isso mesmo. A última. Salto alto. Com a mulher que não gosta de salto. Não vem falar que vai doer, que não dói vai tudo. Doer. Não? Não vai doer. Olha lá, gente. O salto alto, como tudo, né, tem que ser usado com parcimônia, com equilíbrio. Mas não é porque a paciente, a mulher, está usando salto alto que vai ter dor nas costas. Não necessariamente. Tá, mas o uso frequente, vamos supor, todo dia. A mulher gosta, é muito vaidosa e tudo mais. Vai depender de paciente. É assim, eu não colocaria como uma causa. Tá, então não é. Não é um mito. É mito, gente. Pode usar. Não, não é verdade. Não é verdade, é um mito. É mito. Muda tudo, deixa pra lá. Você sabe que o que é mais engraçado que a gente estava falando é daquela questão da pessoa se automedicar. Isso é muito importante a gente frisar aqui, você procurar um médico, porque aquela dor que você vai mascarando e tudo mais, chega uma hora que a dor tá violenta e você vai procurar o médico e às vezes pode ser algo muito mais grave, se estendendo até um tumor. Eu estou exagerando, mas pode ser. Toda dor, a gente coloca assim, né? A dor é um alarme que a gente põe no carro, na casa da gente, né? O alarme tocou, você vai lá, vai dar uma olhada. Pode não ser nada, mas é bom você dar uma olhada, porque pode ser alguma coisa, né? Pode ser um animalzinho que passou, disparou seu alarme, ou pode ser que esteja entrando no mandito. Por isso que o ideal é você verificar. Quem vai ter que verificar? O médico. Tá, e quando dá essa dor na ciática, às vezes pode ser, ou na maioria das vezes, uma questão da hérnia de disco então, ou deslocamento? A hérnia de disco é uma das causas, é uma causa bastante frequente em pacientes jovens, né? Onde você tem uma compressão de uma daquelas raízes nervosas que formam o nervo ciático. Então, isso é uma coisa que a gente também pensa. Vai depender da faixa etária. No paciente um pouco mais idoso, você vai depender de uma artrose, às vezes escorregamentos de uma vértebra sobre a outra na coluna, que isso é muito frequente, também pode dar a dor ciática, né? Por isso é que você precisa de uma avaliação. A dor ciática, ela é um conjunto de sintomas, né, que você tem que pode dar por uma série de doenças. Então, eu já te falei 3, artrose, escorregamento na coluna, a hérnia de disco, ou pode ter um processo, simplesmente um processo inflamatório inespecífico, ou seja, sem causa, que a gente não consegue determinar a causa, às vezes por uma postura errada e que gera essa dor. Tem até uma dúvida de um telespectador, pode colocar aqui pra gente, vamos dar uma olhadinha. Vamos lá, vai colocar. Ó, qual a duração da inflamação do nervo ciático? A Andressa de São Paulo. Um beijo para você, Andressa. Obrigada pela participação. Então, a duração é assim, depende da causa. Você entende? E depende até da causa para a gente indicar ou não uma cirurgia. Então, o que acontece? Paciente com dor, uma semana, normalmente é o tempo que ele acaba procurando um médico, às vezes já vem até com os exames prontos para a gente. A gente vai solicitar os exames específicos, digamos que venha o resultado, né, que tem uma hérnia de disco. A gente parte para o tratamento conservador, normalmente com fisioterapia, com acupuntura, com medicações, RPG, então são coisas que funcionam bem. A partir de um determinado tempo, a gente já começa, quando não há melhora, a gente já começa a pensar em tratamento cirúrgico. 90% dos pacientes melhoram com o tratamento conservador, ou seja, mais ou menos um mês e meio, 2 meses o paciente melhora. Quando não melhora, ou quando você tem uma alteração neurológica importante, como perda de força, controle de esfíncter, às vezes o paciente que tem uma hérnia de disco, ele tem uma dificuldade para urinar, para evacuar, então ele perde o controle, o homem perde a ereção, né? Você tem uma anestesia entre as pernas, que a gente chama de anestesia. Então isso tudo é indicação cirúrgica, são casos mais raros. Quanto que deve se esperar? Mais ou menos a gente espera em torno de 6 semanas. A partir daí decide se vai operar ou não. Volto a repetir, 90% dos pacientes melhoram em 6 semanas com o tratamento. Os que não melhoram, a gente vai pensar em outro tipo de tratamento. Tá certo. Então, vocês viram o que tem que fazer. Tem que procurar um médico, qualquer formigamento, agulhada, pinçada.